Família saudável. Nosso texto base está em Salmo 128, do 1 ao 4, um salmo extremamente conhecido, né? O 127 e o 128 são conhecidos como o Salmo da Família. Diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Glória a Deus por isso. Hoje está em alta falar e também ter uma vida saudável, não somente falar de ter uma vida saudável e não praticar, né? Ai, como é bom se alimentar de forma saudável. E você se alimenta? Não, eu não me alimento bem não, mas eu acho muito bom falar de ter uma vida saudável. Não, além de falar, nós temos que ter uma vida saudável, né? E não faltam cursos, palestras e ensinamentos para uma alimentação saudável, para o nosso dia a dia. Se chamasse minha esposa aqui, ela poderia dar uma aula inteira, não é, amor? E porque nós, além dela ouvir, passar boa parte do dia também ouvindo, ela também, eu e ela praticamos essa questão da alimentação saudável. E realmente é necessário saber se alimentar para que o corpo funcione bem. Beber muita água também é extremamente saudável. É claro que existe a quantidade certa, cada corpo tem o peso e tudo mais. Por exemplo, para mim é 2,5 litros de água por dia. E eu bebo 2,5 litros de água por dia. Se eu praticar muito exercício físico ou andar muito no sol, eu bebo além desses 2,5 litros. Por que isso é importante? O nosso corpo ele é composto de 70% de água. Então, se tem 70%, eu suo bastante, eu preciso repor esses líquidos. E outra coisa importante, que mesmo com uma alimentação saudável, alimentos saudáveis, nós sabemos que hoje em dia é quase impossível você ter alimentos que sejam realmente 100% saudáveis. Por quê? Porque existem muitos agrotóxicos. Eu olho lá em casa, nós temos uma horta, nós plantamos muitos alimentos, mas a quantidade de pragas que aparecem é muito grande. Então, nós não utilizamos agrotóxicos, mas muitos nós deixamos de plantar. Por quê? Porque senão nós teríamos que ficar o dia inteiro ali controlando borboletas, larvas e tudo mais que aparece. Então é muita coisa. O que é necessário? Por que a água é tão importante nesse sentido? Porque dentro da nossa alimentação existem muitas toxinas. Então o que é que vai tirar as toxinas do nosso organismo? A água. Porque assim como para uma roupa ser lavada, você não pode lavá-la com refrigerante, então você precisa lavar com água. Quem bebe muito refrigerante faz mal para o corpo. Eles pensam, eu urino muitas vezes, mas tem muito açúcar, tem gases, tem uma série de coisas ali, corantes, que aquilo também vão trazer malefícios para o seu corpo. Então é necessário beber muita água. Como eu falei, para ter princípios de uma vida saudável e com menos doença, é necessário uma alimentação saudável. Para que nós tenhamos uma família saudável, nós temos que observar princípios da palavra de Deus. Primeiro princípio que eu quero citar aqui é temer a Deus e se relacionar com Ele. Veja o que diz aqui no versículo 1: como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Então o que é necessário aqui? Temer a Deus e ter relacionamento com o Senhor. É necessário ter esse relacionamento. Eu não posso dizer que eu temo a Deus
que eu ando nos seus caminhos se eu não tenho um relacionamento com Ele? Eu preciso refletir na palavra de Deus. Alguém ontem postou algo que eu concordei, ele disse assim: a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa, e realmente Jesus, ele é a palavra. Por isso que diz, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 de João 1, diz, e a palavra se fez homem. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, eu estou meditando na pessoa de Deus, e eu estou me relacionando com o Criador. Para ter relacionamentos, ter os relacionamentos pessoais bons, é necessário começar com um relacionamento vertical. Então, se eu quero ter na horizontal relacionamentos com pessoas que sejam saudáveis, eu preciso ter um relacionamento vertical, que é o relacionamento com Deus. E com Deus, quando eu tenho um relacionamento bom com Deus, eu automaticamente vou produzir frutos do Espírito em minha vida, e esses frutos do Espírito em mim, eles se tornarão, mostrarão que eu poderei ter um relacionamento saudável com o meu próximo. É só assim. Então, primeiro princípio é temer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Primeiro princípio para uma família saudável. Segundo princípio é demonstrar o temor de Deus no relacionamento familiar. Aqui no versículo 2 diz, sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o temem. Quando ele está falando aqui da esposa ser como uma videira frutífera que floresce, os filhos serem como brotos de oliveira, ele está falando que de algo bom, porque a flor em uma planta frutífera é sinal de que ela é saudável e ela vai produzir frutos. Quando ele utiliza aqui outra árvore, dizendo os filhos serão como brotos, o que o broto faz? O broto saudável, numa árvore saudável, ele não fica estagnado, ele vai crescer rápido. Então ele está falando aqui sobre relacionamento dentro de casa. Mas agora surge algo aqui, nós estamos falando de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. É normal, muitas vezes as pessoas pensam, aquela família ali realmente é um exemplo, e temos que ter muitas famílias exemplo. Minha família, eu creio que é um exemplo a ser seguido. Isso significa que não há diferenças no relacionamento, muitas vezes não há uma exaltação de ânimos. Ninguém vive no modo zen, em transe. Oh, minha esposa, eu fiquei irritado com ela. Oh, minha esposa, fala até assim de um modo zen. Não existe isso, amados. Nós temos que quebrar alguns paradigmas que pensam que uma família saudável significa que não existe diferenças. Existe, muitas vezes eu me irrito com a minha esposa se irrita comigo, pai se irrita com os filhos com os pais, entre irmãos é comum ter tudo isso dentro de uma família saudável. Mas o que não é comum? Xingamentos e ofensas, quebras de relacionamentos. Eu e minha esposa somos pessoas diferentes, culturas diferentes. Apesar de 26 anos casados, muitas vezes nós demonstramos no nosso dia a dia essas diferenças. Nos exaltamos um com o outro, nos irritamos um com o outro. Mas aonde que está a diferença? Nós não deixamos aquilo passar e aquilo aumentar. A maturidade, ela faz parte do relacionamento de uma família saudável. Como eu falei, não tem ofensas, eu não me irritei com ela, eu não vou xingar, até porque vocês nunca vão me ver xingando, vocês nunca vão ver sair palavras de baixo calão da minha boca, nem da boca dela.
porque isso não faz parte do nosso dia a dia, porque nós temos um relacionamento com a palavra de Deus, com Deus, que é a palavra. E a Bíblia diz: não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de baixo calão. Então você não vai ouvir isso amaldiçoando o outro. Podemos nos irritar, mas ao mesmo tempo não saem palavras que ofendem. E isso leva o quê? Depois a um acerto mais fácil. Então, família saudável, mesmo que hajam desentendimentos, os desentendimentos mostram porque tem temperamentos e pessoas diferentes um do outro. Mas o relacionamento saudável, ele leva à maturidade também. Inclusive de pais e filhos, muitos pais são orgulhosos. Minha filha hoje é casada, tem 30 anos, mas quando era pequena, eu cheguei a dar uma surra dela e sem motivo, às vezes errando o motivo, depois eu via que estava errado. O que eu me levava a fazer? Eu vou ficar orgulhoso, não vou admitir que eu erro? Pelo contrário, sentava com ela, olhava nos olhos dela e dizia: minha filha, eu errei, eu fiz isso, ou eu fui muito duro, exagerei nessa situação. O que demonstra isso aí? Maturidade, humildade. E a minha filha cresceu dessa forma e hoje ela tem um casamento saudável também, que anda dessa mesma forma. Então muitos pais são orgulhosos e não querem admitir seus erros e as suas fraquezas. Temos que admitir, temos que demonstrar, já que nós demonstramos a humildade de pedir perdão um para o outro, leva à maturidade do relacionamento. Terceiro princípio que eu quero citar nessa meditação hoje é o uso de muita água da vida, já que para o corpo tem 70% do nosso corpo é água. Então, na nossa vida, quantos por cento é a água? O nosso espírito é o local do nosso corpo que habita Deus, é o lugar criado por Deus. Somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, se eu não sou um corpo que tem uma alma e tem um espírito, eu sou um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Este corpo, com a natureza pecaminosa, um dia vai voltar para o pó da terra, vai virar terra quando eu morrer, vai apodrecer e vai voltar a ser terra. O que permanece para toda a eternidade? O meu espírito. Então eu preciso de muita água da vida para que minha vida seja realmente saudável. E o uso desta água, ela busca a felicidade do outro e não a própria felicidade. A Bíblia nos fala, então, mais uma vez voltando ao relacionamento e o uso da Bíblia, da água para o relacionamento. Muitos casamentos fracassam, dura menos de 1 ano, dura menos de 3 anos. Por quê? Porque as pessoas se casam com a motivação errada. Eu me casei porque eu quero que a minha mulher me faça feliz. E a mulher diz: eu me casei para que o meu marido me faça feliz. E isso gera o quê? Cobrança. É a motivação errada. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 7, versos 33 e 34, que o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a esposa nas suas responsabilidades, em como agradar o marido. Agora mudou o foco. Se no primeiro passo eu falei, eu quero que o outro me faça feliz, eu vou sugar, e é errado. Agora como que é? O marido busca em como agradar a esposa em como agradar o marido. Isso significa o quê? Se dá. É o que nós aprendemos em Filipenses capítulo 2, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não exigiu as credenciais de ser Deus. Eu vim aqui para que vocês me sirvam.
Jesus poderia fazer isso? Sim, Ele é Deus. Nunca deixou de ser Deus. Mesmo quando o homem, Ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou a si mesmo. Então, quando o marido se esvazia, quando a esposa se esvazia de si e se dá para o outro, Cristo vai aparecer no relacionamento e realmente será um casamento saudável, porque ele vai sempre procurar em como agradar o outro. No nosso primeiro ano de casamento, muitos já ouviram isso aqui, nós tivemos muitas dificuldades, foi terrível o nosso primeiro ano de casamento. E o que vinha na nossa mente? Temor. Eu não vou me separar porque eu temo a Deus. Eu fiz um voto no altar e o casamento é a vida inteira, até a morte separar. E ela tinha o mesmo pensamento, depois nós vimos isso. Mas um dia nós chegamos à conclusão, já que nós vamos viver para sempre, até a morte separar, nós temos que viver bem um com o outro. Então nós fizemos uma lista escrita, entregamos um para o outro, das atitudes que o outro fazia que não agradava, e nós tomamos essa decisão: eu vou fazer de tudo para agradar a minha esposa. Fui eu que fiz essa decisão, e ela tomou a decisão: eu vou fazer de tudo para agradar o meu marido. Dobramos o nosso joelho ao lado da cama, que é o lugar de intimidade, e ali nós apresentamos para Deus, nós tomamos decisão, e a partir daquele momento, o nosso relacionamento ele começou a amadurecer, e aí realmente aquelas intrigas bestas, bobas que acontecia toda hora, foram sendo deixadas de lado. Por quê? Porque nós visamos o bem um do outro, e não querer sugar o outro, por motivos tão fúteis e banais, e o nosso casamento, ele a cada dia que passa amadurece. Isso leva, esse tipo de atitude leva o marido a amar a esposa como Cristo amou a igreja, que é o amor sacrificial, que diz em Efésios 5, versos 25 e 26, que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregou e deu a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a pela lavagem de água, isso é, pela sua palavra. E a esposa deve se sujeitar ao marido. É interessante que eu sempre coloco aqui, eu inverto a sequência dos versículos, porque eu sou homem, então eu coloco primeiro o que o marido deve fazer, deve se dar pela esposa. E aí a Bíblia diz no verso 22, que é anterior, né? Sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. Se o marido realmente ama a esposa com amor sacrificial, ele não vai se aproveitar que ela vai se submeter e querer subjugá-la, de forma alguma. Na verdade é uma questão de mútua submissão, para que o cabeça de todos, que é Cristo, cabeça da igreja, apareça no relacionamento, e as famílias ao nosso redor sejam alcançadas pelo exemplo de vida. Então, se você quer ter uma vida saudável com menos doenças, você precisa ter uma alimentação saudável, beber muita água. Se você quer ter uma família saudável, você precisa se submeter aos princípios da palavra de Deus para a sua vida, e dessa forma nós vamos demonstrar Cristo através de nossas atitudes e das nossas famílias. Amém? Quero chamar minha esposa aqui, Bispa Antonirete. Oh, glória, aleluia. Palavra abençoada e verdadeira. Aí você pode perguntar: bispo, vocês chegaram ao casamento perfeito? Você está doido? Não, querido, mas nós tentamos todos os dias. O relacionamento, ele é pautado no perdão, na persistência, como diz Adriana, e insistência. Nós decidimos viver junto pela aliança do casamento. Então temos que fazer esse relacionamento
todos os dias dá certo. Hoje não temos tanta briga, tanta intriga, graças a Deus. Nós temos também um acordo bíblico. Pode brigar, pode desentender, mas no mesmo dia tem que fazer as pazes. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça, cheia de coisas. Não dê lugar para Satanás na sua família. A família enfrenta tantas oposições. Queridos, nós já temos um inferno lutando contra o seu casamento, querendo destruir a sua vida, seus filhos, seu relacionamento conjugal. Então, não vamos ser nós parceiro do inferno para tentar destruir a nossa família. Vamos lutar dia após dia. Lembra daquela? Minha casa será uma casa de bênção? Então canta aí da família. Aqui tu lembra aí, viu, pastor João? Fique em pé, queridas. É um momento de reflexão. Você que está nos assistindo pelas nossas redes sociais, compartilhe essa palavra. A família precisa ouvir essa palavra, em nome de Jesus.